Olá, 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 meu povo abençoado por Orixá. Me chamo Vitor, tá? Sacerdote da Tenda Maria Farrapa. Gente, hoje vamos estar falando aí um pouquinho aí sobre a nossa Umbanda, né? O tema hoje aí é como se iniciar na Umbanda, né? Como seguir aí dentro aí dos terreiros aí de Umbanda. Lembrando, aqui eu vou estar dando a minha opinião, né, um pouco aí sobre esse assunto, tá? O qual eu sei que é de muita curiosidade de muitas pessoas aí que estão querendo entrar, né? Querendo aí conhecer um pouco disso e tudo. Então, segundo a minha doutrina, né? Para que a gente possa, né? Por quê? Isso depende muito de terreiros, né? Depende de cada terreiro, tem a sua doutrina, né? O que é doutrina? São regras, né? Mandamentos aí, segundo a nossa Umbanda, tá? Que a gente segue e passa para aqueles filhos de santo ali. Então, assim, no meu terreiro, como que uma pessoa ingressa, né? Primeiro, tem um tempinho aí para ela ficar na assistência, tá? Para ela ir conhecendo exatamente a doutrina daquela casa, né? Para que ela se ligue de fato com as energias daquela casa, né? Conheça e tudo mais. Para ser médio decorrente perante aí doutrina da minha casa, perante a doutrina do meu terreiro. Normalmente é feito um jogo, tá? Eu faço um jogo aí para essa pessoa, para estar analisando e vendo quem é as suas espiritualidades, quem é o seu santo de frente, quem é o seu santo juntó, né? O seu pai, a sua mãe, né? Quem é os seus Exus, né? Após esse tempo todinho que a pessoa está ali na assistência, conhecendo um pouco, observando, né, buscando e tal, é marcado um batismo, né? Batismo nada mais é o quê? Que apresentar esse neófito, né, aos orixás, às entidades, ao congá, né, ao consagrar ele, né? Então é marcado um batismo, tá? Feito aí normalmente na cachoeira ou às vezes dentro do próprio terreiro, tá, gente? Segundo a minha doutrina. Tem outros terreiros que fazem diferente, mas, né, não tem problema. Então é feito esse batismo, tá? Após esse batismo, entra aí estudos, tá? Entra aí estudos que a gente faz aí pelo menos uma vez na semana, tá? Estudos aí com os médicos, para ele estar aprendendo, se aprimorando, né? Desenvolvendo. Por quê? A Umbanda, ela é para a evolução. Não é à toa que em todos os terreiros que vocês entrarem, a maioria a gente vê uma imagem de Oxalá, né? Abrindo os braços, abrindo a mão assim para todos, para receber todos, né? Então ela traz essa questão da evolução, da hierarquia, né? Espiritual também. Então é feito esse batismo. Após é feito estudos para trazer conhecimento e aprimorar sobre o determinado assunto, né, segundo a doutrina daquele terreiro, daquele dirigente, né, conforme ele comanda ali a sua casa, tá? Após esse estudo, é marcado giras de desenvolvimento, tá? Depois disso tem todo o processo, tá, gente? Aqui eu estou passando um pouco da forma como eu faço, né? Batismo, depois o filho ele começa fazendo um estudo, tá? Após desse estudo, é o desenvolvimento deles. Dependendo, passando entre umas giras e outras, tá? Às vezes demora um médico que prolonga, demora mais tempo a se desenvolver, a descobrir a sua mediunidade de fato. Após essas giras, gente, de desenvolvimento, né, são feitos aí testes para testar a mediunidade desses filhos de santo, tá? Segundo doutrina, tá, gente, do meu terreiro, existem outros terreiros que fazem diferente. Mas após toda essa gira de desenvolvimento feita, após estudo, batismo e tal, são feitos aí os testes, tá? Isso lá na frente, para quê? Para de fato testar a mediunidade daquele neófito, para preparar aquele filho de santo, para amanhã depois se tornar um médium de atendimento de corrente, que a gente chama aqui, né, no nosso terreiro aqui, tá? Para preparar um médium para ele dar de fato consulta, poder atender uma assistência, né? Às vezes gira que a gente toca assistência lota, né? Então precisa desse desenvolvimento, dessa preparação, né? Aí para que os médicos possam desempenhar e estar desenvolvendo a sua mediunidade certa, tá? Esses testes não são testes feitos, né, como antigamente, tá? Porque isso hoje é crime, a gente não pode fazer, tá? Mas isso sim, eu participei, tá? Lá atrás, vi sim, enfim. São feitos testes para testar a mediunidade, né? Testar a vidência, a clarividência, para abrir o terceiro olho,
né, daquela pessoa ali que está ingressando, que está iniciando, né? São testes que a gente faz ali para, de fato, testar a mediunidade, né? Para saber se a pessoa está em plena concentração, em plena harmonização com o seu guia, para poder dar uma consulta, tá? Porque, vamos pensar, a gente é o carro, né? O guia é quem está dirigindo. Tá? Mas esse carro ele tem que estar todo bem estruturadinho, com os pneus direitinho, todo direitinho, tá? Todo ali conforme tem que ser para que o guia consiga desempenhar o papel dele aqui, ó, direito. Então, assim, depende de muito do que? Da cabeça, né? Da evolução do médium em querer buscar, em querer aprender, em querer se desenvolver, para amanhã depois ele estar apto, né? E ser permitido pelos guias chefes da casa, tá? Para estar dando aí passos, consultas dentro das gírias para a assistência. Então, é basicamente isso, tá? Como é feito na minha casa, tá? Alguns terreiros fazem diferentes, mas são doutrinas do outro terreiro. O importante, gente, é a gente estar fazendo a nossa missão, que é o que? Servir, né? Que é estar fazendo a caridade, sim, estar orientando para que a pessoa tenha uma vida mais leve, menos dolorosa, menos sofrida na Terra, né? Para que a pessoa tenha mais brilho, que ela consiga alcançar suas metas, seus objetivos. A gente tem que trazer isso como um bandista para essas pessoas que vêm nos procurar a nossa ajuda, trazer uma base, né, trazer uma certa bagagem. Então esse desenvolvimento, tá, para quem está iniciando, tá, esse tempinho aí lá atrás é muito importante, muito válido, tá? A Umbanda ela requer muito esforço, muita dedicação, estudo e responsabilidade e postura, porque eu sempre tenho o costume de dizer assim, médium não é médio só dentro do terreiro, ele é médio fora também. Então a questão da postura, quando a gente entra em questão do desenvolvimento da postura e do bom senso, esse médio tem que ter e os sacerdotes também, entendeu? Coisas que acontecem no desenvolvimento, é só o médio ali, pronto, tirar as dúvidas com o seu sacerdote, para não gerar também, muitas das vezes, acaba acontecendo de polêmicas, ou até mesmo de um querer estar vigiando o desenvolvimento do outro. Lembrando, irmãos, cada um tem um tipo de mediunidade e o tempo certo de estar se desenvolvendo. Tem médios que a gente bota na corrente com 2 meses, ele já está se manifestando, já está buscando, por quê? Por causa da sua dedicação, do seu querer, da sua força de vontade, da sua entrega, do seguir uma doutrina, de seguir uma base daquela casa. E assim os outros vão aprendendo também, vão se desenvolvendo. Então assim, fica até uma dica para os nossos irmãos e sacerdotes de Umbanda, tá? Para estar desenvolvendo, estar trazendo essa questão aí do estudo que a gente precisa. O guia, ele já traz uma bagagem, sim traz, mas muitas das vezes ele usa coisas que a gente mede estudo, que a gente aprende, a gente tem que botar na prática também, entendeu? Ó, ervas, os médicos têm que estudar sim os chás, as ervas, para que os pretos velhos possam passar um chá para curar, ervas que possam curar, os médicos têm que usar assim, porque o guia trabalha na minha cabeça, na sua cabeça, entendeu? A ligação através dos chakras, então a gente tem que nos permitir isso, entendeu? Então o médium, o estudo é primordial, ele é primordial. Outra coisa, incorporação, né? Sabemos aí, eu até gravei, eu acho já no canal, né, Lucas, o vídeo sobre incorporação consciente, semiconsciente e inconsciente, tá? Lembrando, hoje existe muita incorporação consciente, tá? É raro os médios inconscientes, são raros. A maioria são conscientes ou semiconscientes. Então, para que a gente tenha uma incorporação boa, eu sempre aprendi assim, tá? E eu trago isso para os meus médios e até queria que todos, né, trouxessem essa ideia boa, tá? Incorporação, né? Sabemos que ela acontece através dos chakras, tá, gente? Então a gente precisa estar com o nosso espiritual limpo, estar com nossa aura limpa para que haja esse acoplamento do nosso espírito. O espírito, ele não entra dentro do seu corpo, porque se ele entrar, a gente morre, desliga. Se fosse assim, era para eles ressuscitar quem está lá morto, lá no caixão, o próprio corpo deles, entendeu? Então há o que? Há um acoplamento de energias. Para isso você tem que estar com o seu corpo limpo, tem que estar com uma boa concentração. Outra coisa, o guia, a entidade ali, ela não precisa dos seus olhos para enxergar, porque ela está presente ali. Então, como que é as incorporações, quando está até mesmo no desenvolvimento perante a doutrina do meu terreiro, da minha casa, tá, gente? A incorporação, eu sempre ensino incorporação forte, boa, é com os olhos fechados.
Porque você inibindo um dos seus sentidos, que é o seu sentido visual, né? Logicamente que a gente tem mais uma percepção espiritual à nossa volta, relacionada a energias, e o nosso terceiro olho se abre. Então a gente tem uma boa concentração. E o seu guia não precisa abrir os seus olhos para poder enxergar. Então até isso é ensinado dentro do meu terreiro, para que os médios de fato sejam médios preparados, médios firmes. Tá? Porque incorporação de olho aberto, não existe. Tá querendo enganar quem? Entendeu? Então, assim, isso é uma doutrina do meu terreiro, tá? Conforme eu venho ensinando e vem dando certo. Outra coisa que vale lembrar também, né? Perante aí o desenvolvimento, perante ao ingressar, tá? Fazemos tudo pensando, lembrando do próximo, tá? Sempre em beneficiar o próximo, porque a gente beneficiando o próximo, a gente automaticamente somos beneficiados, né? Com energias positivas, tá? Com recompensas, né, espirituais, que as próprias espiritualidades nos traz, que é abertura de caminhos, sim, prosperidades, enfim, o conhecimento, a evolução espiritual, tá? Hoje nós temos que lembrar que a Umbanda, ela tem os seus 3 pilares: o caboclo, o preto velho e a criança. Ou seja, a nossa fase infantil, tá? Né? A criança, a pureza, né? A nossa fase adulta, o caboclo, nos trazendo coragem, né? E por último aí a nossa fase anciã, que é os pretos velhos. Então, existem esses 3 pilares e essas representações, representando no Herê a pureza, tá? A pureza, a inocência, o bom coração, o amor, tá? Que tem que ter dentro da nossa Umbanda, a coragem, né? A coragem da gente conseguir, a gente guerrear, tá? Dos nossos caboclos, tá? E a humildade dos pretos velhos, né? E a sabedoria de saber esperar o tempo certo de cada um, para que as coisas possam acontecer. Mas só que para isso a gente tem que querer, a gente tem que buscar. Eu sempre falo isso. No desenvolvimento você tem que querer, você tem que buscar. Não prestar atenção no outro seu irmão decorrente, não prestar atenção. Se concentrar no seu desenvolvimento para você sentir a energia do seu guia. A incorporação nada mais é do que, gente, evocar e invocar uma tal força. Evocar por quê, Vitor? Porque eu estou puxando, né, aquela força para dentro, e invocar que tem que ser de dentro para fora também. A gente tem que botar isso para fora e puxar isso de dentro, entendeu? É basicamente assim. Então requer muita concentração e muito estudo, tá? Então é basicamente isso, tá? Para o pessoal que quer ir se tornar médio, tá? Ingressar e ser médio de corrente, médio de passe, médio de atendimento dentro de uma gira, perante o meu terreiro, a minha doutrina, é preciso passar por todos esses processos, sim. Porque a gente quer médios fortes, médios preparados, gente, médios fortes. Por isso que após as giras de desenvolvimento, é testado o quê? A mediunidade deles, entendeu? No nosso terreiro são feitos testes. Um teste, né, ele sempre é feito no meu terreiro, assim como existem outros. Vou dar exemplo de um teste aí que a gente faz aí no meu terreiro. É colocado, tá, gente, uma mesa, tá? Ou até mesmo na tronqueira. Pegamos ali alguns elementos de Exu, pulseira, favas, punhal, etc e tal, pemba, ervas, elementos de Exu. Amostro, tá, aos médios em um pano ou numa mesa, com esses objetos em cima, mostro aos médios todos, eles desincorporados, tá? Eles desincorporados nesse primeiro teste. Existem outros testes que são feitos. Eles desincorporados, é mostrado os objetos. Uma pessoa de confiança pega um objeto, bota nenhuma e encruza. Esses médios, eles vão se concentrar no seu guia, no seu Exu ou na sua pombogira, para pedir para corrigir, para dizer para eles na intuição o que foi colocado na encruza. É um teste fácil? Não. Todos têm que passar pela primeira vez? Não. Não, inclusive eu também já errei. Mas só assim que a gente consegue aflorar e desenvolver de fato a nossa intuição, a nossa clara audiência, para a gente ouvir o nosso guia, a nossa entidade. Então é um teste exatamente para testar a sua mediunidade, e não teste de fogo como era feito antes. Tem outro teste também aí, que é feito com água e cachaça, tá? Para o guia, tá? Incorporado ali para testar a mediunidade daquele médium, né? Para trazer um preparamento ali,
tá? Para trazer uma questão de evolução, tanto para aquele guia, tanto para aquela matéria, para aquele médico, evoluir de cabeça, tá? O guia incorporado é chamado guia de frente dessa pessoa. São vários copos, então, coité com água e cachaça. Vamos dar exemplo: 3 coité, 2 com água e 1 com cachaça. O guia vai chegar e vai apontar o dedo para dizer qual que está com cachaça. Entendeu? Para que isso? Testar exatamente a boa incorporação, testar a mediunidade, né, e abrir o seu terceiro olho. Entendeu? Então, após isso, esses testes, aí sim, o médium dentro do terreiro ele é liberado para atendimentos, para dar consulta, atender com preto velho, atender com um caboclo, um boiadeiro, para dar uma consulta, um passe, um descarrego, uma orientação, porque aquele médium ele vai estar preparado e forte, concentrado, para poder passar uma informação do plano espiritual para aquela pessoa, para aquele consulente, para aquela pessoa que vem procurando uma ajuda, entendeu? Quantas vezes, contando um pequeno relatozinho aí, quantas vezes eu, incorporado com o meu preto velho, pai Benedito de Angola, tá, gente? Num terreiro aí de uma sacerdotisa, tá, o qual eu frequentava. Nessa época, eu tinha minha mediunidade, minha incorporação muito consciente, né? Tava lá no meu começo, lá atrás mesmo, vários anos atrás, né? Lá no meu começo. Para quem não sabe, eu venho de família e tradição espírita, né? Então, eu incorporado ali, vendo o meu preto velho todo arrepiado, gelado e tal, incorporado naquela coisa ali, eu vendo o meu preto velho, meu vô, né, meu Benedito de Angola ali, falando coisas para uma pessoa que eu nunca vi. Ele sempre trabalhou de olhos fechados, as minhas entidades sempre trabalharam de olhos fechados, sempre. Desde o começo até hoje, a incorporação é assim mesmo, tá? Então eu vi ele falando, eu vi saindo palavras da minha boca, entendeu? Para vários consulentes nesse terreiro que eu nunca tinha visto. Entendeu? Quando eu desincorporei, eu lembro que o preto velho falou sobre uma tal pessoa que estava doente, tá? Na frente dessa consulente que estava dele, ele falou que uma pessoa estava doente, assim, assado, e que essa pessoa também que está na frente dele estava com o coração muito triste, estava com depressão e tal. Ele passou banhos, né? Passou ervas, passou firmeza de anjo de guarda na época. Enfim, ele deu a sua consulta ali. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Tudo isso ocorreu porque eu me entreguei à situação de trabalhar com o olho fechado. Para quê? Eu inibindo um dos meus sentidos, a minha percepção espiritual, à volta, fica mais clara. Então a minha incorporação foi boa, foi firme, foi positiva. Entendeu? Ao qual tem que ser sempre. Mas isso vocês vão alcançar com degraus. Com vocês tendo confiança em si próprios, se conhecendo, e tendo confiança, né, naquele espírito que está ali, como é que eu vou dizer, dirigindo você, entendeu? Simples assim. Então foi dada essa consulta, e é exatamente esse ponto que eu quero trazer para os médios e para a minha corrente, preparar eles exatamente dessa forma, assim como eu passei, para que quando uma pessoa chega na frente deles incorporado, de fato eles consigam transmitir a mensagem correta do plano espiritual para aquela pessoa, mediante aquilo que aquela pessoa está passando. E isso, gente, não é fácil. E isso tem que ser arrochado mesmo, tem que puxar, os sacerdotes têm que cobrar, para trazer o desenvolvimento mediúnico verdadeiro, exatamente para essa pessoa, para se tornarem médios fortes, médios de correntes preparados, que possam de fato captar as mensagens do plano espiritual e estar passando, né, para aquela pessoa que de fato precisa. Então o desenvolvimento é de muita importância, tá? Vale ressaltar isso. O estudo também é de muita importância. Os testes é de suma importância também, porque vocês vão passar por todos esses testes. Mas amanhã, depois, né, estarão aí médios prontos, médios firmes, né? Depois entra a parte também que eles aprendem no desenvolvimento, né, lá na frente de elementos, magias, né? A mexer com ervas, com elementos, né? Tudo isso aí dentro da sua essência, do seu fundamento. Gente, esse foi o vídeo, tá, de hoje. Meu axé e meu saravá a todos. Muito obrigado você que continua assistindo a gente até agora. Não esqueça de se inscrever nesse canal, tá? Ativar o sininho de notificação, comentar aí, trazer dicas, tá? Trazer também a sua opinião aí, como foi o seu desenvolvimento aí perante o seu terreiro. Nos conte um pouquinho da nossa história, tá? Para que assim a gente possa estar trocando ideias e fazendo crescer tudo isso aí, que é a nossa Umbanda e mais um pouco. Meu axé e saravá a todos. Beijo, Mojuba, até a próxima.